Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor. Os dias, com certeza, têm sido corridos, têm sido dias de muita tensão. Mas ainda assim, cada um de nós aqui respondeu positivamente ao convite do Espírito Santo para uma vez mais estar nesse lugar, nessa casa, em adoração ao nome do Senhor. E ainda bem que viemos, porque antes mesmo de nós, o Senhor, o nosso Deus, já estava aqui. Glória a Deus por isso. Nós queremos agora passar para a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias, por favor. No livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Vamos ler 2 versículos que eu creio muito conhecidos. São até versículos que cantamos nos nossos hinos, nas nossas reuniões, em casa. E é nestes 2 versos que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Abacuque, capítulo de número 3, versos 17 e o verso 18. Abacuque, capítulo 17, capítulo 3, versos 17 e 18. Vamos padronizar a leitura, né? Então, vamos usar a que temos projetado aqui no nosso data show. Assim diz a palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, nessa noite, mais do que apenas lermos a declaração de Abacuque, nós queremos te pedir, Espírito Santo, que por intermédio desta oração, o Senhor fale conosco, o Senhor nos instrua, o Senhor nos corrija, nos admoeste, o Senhor nos exorte nessa noite, para a edificação da tua igreja e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, ó Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos e as irmãs que já me ouviram pregar, provavelmente já me ouviram dizer o que vou falar agora, e até parece um clichê, é um disco riscado. Mas eu penso que a força dessa declaração deve sempre estar presente na nossa caminhada. E a declaração é que a vida é uma dinâmica de resolução de problemas. Viver é enfrentar problemas. Viver é estar disposto ou ter a consciência de que nas curvas da vida, nas esquinas da vida, um ou outro problema irá surgir. Alguns bem maiores do que outros. Alguns tão aterradores, assustadores, que tudo que sabemos, tudo que podemos, tudo que já experimentamos até aquele momento nos abandona e fica apenas o desespero, o pânico, o medo. E quando eu penso nessa declaração, eu automaticamente lembro de quem sou, de quem somos. E nós somos filhos de Deus. E fica essa interrogação em minha mente, que o Deus a quem eu sirvo é um Deus que a Bíblia declara que Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, mas mais do que isso, Ele é bondoso, misericordioso, Ele se importa conosco.
E ele demonstra a tal importância que nós temos para ele, ao ponto de, diz a Bíblia, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O próprio Deus, diz João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele se importa tanto conosco, que ele abandona o seu estado divino de existência, de suficiência, e decide vir à terra. E vem não para esbanjar poder, glória, para se vangloriar em si mesmo, né? Mas ele vem para morrer. Ele vem para morrer, porque por intermédio da sua morte, ele vai então salvar aqueles que são o alvo do seu amor. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós os que cremos no Senhor, o texto diz para não perecermos, para termos paz, né? A paz que é a tal da Shalom, que é paz plena, paz no sentido da ausência de enfermidades, de dores, ausência dos problemas. Mas a verdade é que nós experimentamos, mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, estando no Senhor, ainda há muitas lutas. E nós temos nesse texto o profeta Abacuque. Abacuque, que vai, diferente dos outros profetas, ele vai não profetizar contra os pecados de Judá especificamente. Ele não vai profetizar contra os pecados de Israel, ou da Assíria, ou de outros povos na sua época. Ele vai profetizar para o remanescente fiel que estava em Judá. Ele vai profetizar para aqueles que se mantinham fiéis à aliança que o Senhor havia estabelecido desde Abraão, o antepassado deles. Abacuque vai profetizar para um grupo de pessoas que vivem num contexto difícil. Mas mais do que o contexto do povo, eu quero olhar para o profeta e olhar que ele mesmo vive dois conflitos que geram duas perguntas, que estão no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro dele, da profecia dele. A primeira pergunta de Abacuque é: até quando, Senhor? Ele vai perguntar: Senhor, até quando você vai contemplar o pecado de Judá, a idolatria do teu povo, a desobediência dos filhos de Abraão, e o Senhor vai permanecer calado, parado, meio que inerte? Até quando Judá vai continuar a pecar e o Senhor não vai intervir nessa situação? Abacuque, ele entendia que o melhor que o povo tinha a fazer era adorar ao Senhor e se livrar dos ídolos, se livrar da idolatria. Porque, como alguém no tempo dele, ele com certeza havia já contemplado ou visto o que acontecera com Israel, o reino do norte. Porque seguiu pelo mesmo caminho que Judá seguia, a terra foi invadida, foi destruída, outras pessoas foram postas a viver naquele lugar que era a terra da promessa. Então ele sabia que viver em transgressão, viver em desobediência à vontade de Deus, traz morte. E o Novo Testamento diz assim: o salário do pecado é a morte. Então ele, como alguém que procurava agradar ao Senhor, viver de acordo à vontade do Senhor, lhe preocupava não apenas a sua realidade espiritual, mas a realidade espiritual coletiva do povo. E isso deve nos ensinar alguma coisa também. Eu costumo sempre dizer que o nosso Deus é o Deus da pluralidade, é um Deus inclusivo.
Portanto, seu povo também deve ser um povo inclusivo. É o povo do nós, não o povo do eu. Basta lermos a oração dominical do Pai Nosso. Jesus ensina aos discípulos, lá em Mateus. E a oração diz Pai Nosso, não diz meu Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, a minha vida, enquanto filho de Deus, filha de Deus, ela se dá numa relação tripla. Na relação com o Senhor, com o transcendente, aquele que é santo, perfeito, eterno, puro. Se dá na relação comigo mesmo, quando eu olho para Cristo, o varão perfeito, e entendo que a posição verdadeira que o Senhor quer para mim é da imagem e semelhança de Deus que existia antes do pecado no Éden, e que hoje ainda é possível experimentarmos algumas reminiscências, algumas, algumas porções dela, que vão crescendo pela obra do Espírito em nós. E em terceiro lugar, uma vida da relação com o outro. Quando eu me abro para a relação com o outro, quando eu me disponho a contemplar o outro, a caminhar com o outro, a abraçar o outro. É isso que Jesus fez, é isso que ele deixou como ensinamento. E isso é o padrão que vemos na Bíblia dos servos e servas de Deus. Então, Abacuque se preocupa com a saúde espiritual do povo com quem ele vivia. E essa saúde não era saúde, né? Era enfermidade. Portanto, isso afligia o profeta. A segunda aflição de Abacuque, e que gera a segunda pergunta do profeta, era concernente à resposta que Deus deu à primeira pergunta dele. A primeira pergunta, lembremos, é: até quando o Senhor vai ver o pecado de Judá e vai permanecer parado? E Deus responde: isso não vai ficar assim. Eu vou repreender o meu povo. Deus não castiga, Deus repreende. Eu vou repreender o meu povo. O detalhe é, o instrumento da repreensão serão os assírios ou os babilônicos. E quando Abacuque ouve do Senhor que quem Deus vai usar como instrumento de correção da vida espiritual, do comportamento, da relação do povo em relação a Deus, eram os pagãos, aqueles que nada tinham a ver com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele se perturba mais, porque ele vai reproduzir algo que nos salmos encontramos com muita frequência: a dificuldade de compreendermos como é que o ímpio prospera enquanto o justo perece. A dificuldade de processarmos essa balança que parece desajustada, desequilibrada. O justo vive em sua justiça e perece, mas o ímpio, que permanece em sua impiedade, que permanece em sua idolatria, que permanece em seus pecados, não apenas na ignorância de que tais ações são pecaminosas ou ofensivas contra Deus, mas até mesmo conscientemente, sabendo que aquele é o Senhor, e Ele sim é digno de adorá-lo, mas eu, todavia, vou adorar o Deus que eu mesmo fiz. Vou adorar a mim mesmo, porque eu sou bom, sou grande, sou rico, sou importante. E esse rico prospera, se dá bem na vida, por assim dizer. Então ele diz, a segunda pergunta de Abacuque é: como assim? O Senhor vai castigar um pecador, ou corrigir um pecador, melhor, usando outro pior ainda? Seria bem mais justo se o Senhor fosse usar alguém que estivesse na mesma proporção, no mesmo nível
de pecado, ou então alguém melhor, porque provavelmente o povo poderia aprender alguma coisa com esse instrumento de correção. Mas Deus diz: não, serão os babilônicos, os assírios, que vão ser o meu instrumento para a correção do povo. Então, a partir destas duas perguntas, até quando e como assim, é que se desenvolve todo o texto do profeta Abacuque. Mas o Senhor diz para ele, respondendo a segunda pergunta, que não se preocupe, eu tenho o meu tempo, eu tenho os meus motivos, eu tenho os meus planos. Os meus caminhos, aqui serviria para o profeta, os meus caminhos não são os teus caminhos. A minha vereda não é a tua vereda. Portanto, resuma-se a sua insignificância e deixe eu ser Deus. E o Senhor diz para ele: não vai ser assim, eu vou também dar para estes pagãos, não apenas porque eles vão agir com violência contra Judá, mas porque Deus é justo e eles viviam em impiedade. Então eu vou dar a eles o salário das suas ações. Eles terão não a retribuição de algo que não fizeram, mas terão apenas, receberão de acordo com aquilo que plantaram, né? O que plantaram eles vão colher. E posto isso, Abacuque vai declarar que, apesar dessa situação, o justo vive pela sua fé. No capítulo 2, versículo 4, né? Mas no capítulo 3, ele vai orar. E em sua oração, ele vai declarar coisas muito importantes para a nossa vida. E nessa noite eu quero olhar para uma declaração que Isaías fez, que Abacuque fez. E a partir dela extrairmos algumas verdades, o alimento espiritual do Senhor para a nossa vida nessa noite. No versículo 18, ele diz que eu me alegrarei no Senhor. Isso é, a despeito da realidade que é adversa, é contrária, a despeito da situação que não é sequer de acordo com aquilo que provavelmente ele esperava ou desejava, ele declara que vai se alegrar no Senhor. Agora, a minha indagação, a minha pergunta está, que ele diz, primeiro, até quando? Depois, como assim? Na verdade, há uma pergunta aqui por detrás disso tudo. E essa pergunta, volta e meia, nós nos fazemos. Quando estamos vivendo alguma situação que é desfavorável ao nosso bem-estar. E a pergunta é: Senhor, o que estás fazendo? Há momentos em que você se dedica à oração, se dedica à meditação da palavra. Você vive cumprindo a vontade do Senhor. E todos os dias se dispõe a mortificar a carne e deixar que a nova criatura que o Espírito do Senhor gerou em nós, pelo novo nascimento, se sobreponha às volições do pecado. Mas, ainda assim, situações adversas vêm, nos alcançam, bagunçam nossa vida e parece que montam um acampamento em casa. E você fala: até quando, Senhor, essa situação há de prevalecer em minha vida? Fazem 10, 15, 18 meses, 5 anos que eu estou orando, que eu estou me dedicando, que eu
tenho sido fiel nos dízimos, nas ofertas alçadas e todo tipo de oferta que os livros do Pentateuco indicam, eu costumo fazer. Mas até agora a cruz não tem jeito de estar leve, não tem jeito de se aliviar. Aí você não ouve nada do Senhor, ou ouve alguma resposta que você não entende muito bem. E a segunda pergunta é: como assim? Não faz sentido isso, Senhor. Nessa época do campeonato, nessa altura, era para eu já estar vivendo uma nova realidade. Era para eu estar triunfando, né? Vivendo de filé mignon e caviar não é nada bom. Não é nada bom. Quer dizer, depende não sei, vou falar paladar, gosto refinado. Eu experimentei 3. Deus do céu. Mas enfim, era para eu estar comer caviar e andar de iate no Lago Igapó. Senhor, como assim? Eu não consigo entender. A questão está que essa pergunta, o que o Senhor está a fazer, ou sendo bem contextual, o que o Senhor está fazendo, é uma pergunta que eu posso aqui desenvolvê-la, dividi-la em 3 partes. É uma pergunta pela sabedoria da vontade de Deus. Por que da vontade de Deus? Porque a pergunta aqui não é a respeito da capacidade de Deus, é a respeito dos motivos de Deus. Os que creem no Senhor, a essa altura do campeonato, não devem mais ter dúvidas que o Senhor, Ele é capaz, ou é soberano. Há pouco aqui ouvimos esse lindo testemunho dessa criancinha que experimentou, ela e sua família, o favor de Deus. Então, testemunhos como esse devem nos deixar, sem sombra de dúvida, esclarecidos que não há dificuldade na capacidade de Deus. Mas a pergunta não é pela capacidade ou pela soberania de Deus. É a pergunta pelos motivos. Por que o Senhor não faz na minha vida o mesmo que fez na vida de Sara, de Ana, de Raquel? Por que o Senhor não faz comigo o mesmo que fez com Ismael quando estava lá com sua mãe Agar no deserto? Por que o Senhor não se manifesta na minha vida da mesma forma como fez com o irmão a semana passada, ou com a irmã a semana passada? Então a pergunta é pela sabedoria da vontade de Deus. A outra pergunta, por o que o Senhor está fazendo, ela pode ser desenvolvida na questão da justiça da vontade de Deus. Será justo isso, Senhor? Eu me dedico, busco ao Senhor, eu sei que eu sou pó e cinza, como disse Abraão, mas mesmo sendo pó e cinza, o Senhor ouviu a Abraão. Eu sei que a minha fé, ela é pequena ou quase inexistente, mas a Bíblia fala que o Senhor socorre, o Senhor não despreza o coração contrito e aflito. Olhe para a minha aflição, para a minha contrição, aonde está a justiça desse Deus justo? E a terceira pergunta aqui que se pode desenvolver é a pergunta pelo propósito, pela finalidade dessa vontade. O que queres de mim, Senhor? Porque nós temos limitações de conhecimento, de capacidade, nós temos limitação nos mais variados aspectos da nossa vida. E tais limitações, às vezes, nos fazem questionar
não apenas a nossa fé, mas o Deus a quem servimos. Hoje é culto da vitória, né? E a minha observação é: Abacuque estava num contexto difícil, em que ele sabia do Senhor que viria uma invasão. Mas pior do que a invasão dos assírios era o abandono do povo do único Deus, Senhor e verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de seus pais. Então, em meio a essa situação, ele decide questionar ao Senhor. Mas no capítulo 3, ele diz que, todavia, no versículo 28, eu me alegrarei no Senhor. Isso é, o mar está agitado, as ondas passam o barco, a água enche o barco, e daqui a pouco é quase certeza que iremos a pique, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Então, amados, o problema aqui, ou o dilema aqui, está na nossa incapacidade de conhecermos e de fazermos. Porque eu creio que se pudéssemos ao menos conhecer e não tanto fazer, se conhecêssemos como será a nossa vida daqui a exatamente 15 minutos, provavelmente ou descansaríamos ou faríamos alguma coisa em relação a esse conhecimento prévio que temos. Mas a verdade é que não conhecemos. Nem eu que estou aqui pregando, tem meu esboço aqui bonitinho. Tenho total certeza que até que termine o tempo que me é dado para a exposição da palavra, eu vou explorar essa folha A4 aqui, sulfite, né? Esse sulfite aqui. Só que, na contramão daquilo que não conhecemos, tem a verdade daquilo que conhecemos. E conhecemos do Senhor um Deus extremamente poderoso. Um Deus não apenas poderoso, repito, um Deus que se importa e se envolve. Um Deus que se encarna. Ele não se encarnou apenas, ele se encarna todos os dias. Quando eu experimento a misericórdia do Senhor, que vem da mão de um irmão ou de outra irmã, eu estou experimentando a encarnação de Deus naquele momento para a minha vida. E aí fica o dilema daquilo que eu não conheço a respeito da minha história, e o dilema daquilo que eu conheço a respeito do meu Deus, quando eu os comparo na realidade que vivo. E a realidade é desafiadora. Então, como me alegrar no Senhor quando os meus filhos estão doentes e eu não consigo por meio algum promover a cura para eles? Como me alegrar no Senhor quando o meu casamento só vai a pique cada dia que passa e eu não enxergo soluções alternativas para mudar o quadro? Como me alegrar quando até mesmo eu orei, jejuei, fiz campanha, pedi oração aos presbíteros, pastores, diáconos, apóstolos, vice-deus, pai profeta, o que seja, e aquela pessoa por quem pedi oração morreu? Como me alegrar diante da morte? Pois bem, eu quero olhar para 2 exemplos e depois voltar a olhar para Abacuque. Os irmãos se lembram de Jó? A Bíblia fala que Jó foi apanhado no meio de uma situação que ele não tinha poder algum. A Bíblia fala que certo dia os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, e entre eles estava Satanás. Isso é bem simples de compreender. Isso é, na compreensão hebraica,
a casa de Deus, o trono de Deus, a habitação de Deus é nos céus. Os seres celestiais, os seres espirituais, eles pairam entre o céu e a terra. E os homens na terra. Então, quando diz que foram se apresentar os filhos de Deus, que aqui muitos entendem como os anjos, o diabo também estava lá, ele é um ser espiritual, então, sem problema algum. A questão é que o Senhor vê o diabo e ele fala: e aí? Eu não vou falar, eu costumo falar uma palavra, mas não vou falar aqui, tem que respeitar a igreja. E aí, seu desocupado, é outra palavra, começa com V, né? E aí, porque ele não merece nenhuma consideração. Mas amém, os irmãos merecem minha consideração. E aí, desocupado, de onde é que você vem? Então, eu fui dar um rolê, passear na terra e tal. É assim mesmo, não tem nada o que fazer, né? Só vive. A pergunta é, Deus fala: viste o meu servo Jó? A questão é, irmãos, em momento nenhum o diabo falou de Jó. Foi Deus quem suscitou o nome de Jó na conversa. Aí o diabo, que não é bobo, né, falou: eu lhe vi, mas também ele só te serve porque isso e aquilo. A Bíblia fala que Jó experimentou uma situação tal que com certeza, não é possivelmente, mas com certeza, eu não aguentaria. Ele era pai de 10 filhos. E segundo o texto, né, se formos considerar ele literalmente, no mesmo dia, 10 filhos morreram. Pensa o que é você criar 10 filhos. Nasceu um, outro e outro, até o 10º filho. Você experimentar todo o processo da paternidade 10 vezes, né? Ainda que no 10º filho você já é um pai melhorado, até um PhD, né? Em paternidade. O primeiro você não tem nada, está no escuro. Misericórdia, Jesus. No segundo, no quinto você já sabe mais ou menos: não, isso é normal. Dá a chorar. O primeiro filho, o filho gritou no quarto, ai, corrida aos 2 pais. O que foi? No quinto talvez, deve ter sono, acordou agora, alguma coisa assim. A questão é, você leva uma vida para criar 10 filhos e para num dia perder os 10 filhos. Ele perdeu sua herança, com os filhos se foram a esperança, provavelmente, da continuidade de sua linhagem. E a Bíblia fala que em meio a todo esse terror que Jó viveu, ele, ainda que também fez perguntas ao Senhor, ele permaneceu firme no Senhor. Uma outra pessoa que nós não podemos esquecer, que permaneceu firme no Senhor a despeito das adversidades ou do destino que ele estava reservado, é Jesus o Senhor. Ele permaneceu não apenas firme, mas no Evangelho de João, ele diz assim: Pai, eu rogo para que lhes dê da minha alegria, né? Isso é, quando ele orava pelos discípulos, antes da sua crucificação. Mas antes, momentos depois, Mateus nos diz que Jesus vai para o Getsêmani com Pedro, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, né, e Pedro. E ele começa a orar, e a Bíblia fala que ele se angustia, se agonia, a tal ponto que seu suor se transforma em sangue. E diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele não faz isso uma vez, Mateus diz que ele faz 3 vezes. Ele vai orar e diz: Pai, se possível, passa de mim essa hora, porque é uma hora difícil, é uma hora negra, é uma hora tenebrosa, e se possível, paizinho ou painho, né, dependendo da região, se foi Angola, papá, passa de mim essa hora. Mas ele completa sua oração dizendo assim: todavia, seja feito
conforme a tua vontade. O que eu quero aqui tratar com os irmãos é a respeito da maturidade que se exige do cristão e da cristã. Maturidade para entendermos que a relação com o Senhor, ela não deve se resumir àquilo que o Senhor faz por nós ou que o Senhor faz em nós. A relação com o Senhor não deve se resumir às bênçãos que recebo da mão do Senhor. Mas a relação com o Senhor e principalmente a alegria no Senhor, ela tem de estar centrada, fixa, baseada no próprio Senhor. Deus tem de ser o alvo do nosso amor. Não aquilo que Ele faz por mim. Porque todos nós testemunhamos que nem sempre o Senhor faz. Há dia que Ele diz não. Há dia que Ele nem responde. Você ora, chora, jejua aí, a resposta é silêncio. Você ouve vento, ouve pássaros, ouve o carro freando na rua, ouve tudo. Menos uma resposta de Deus. Menos um versículo sequer da Bíblia para acalmar a tempestade que ferve, que fervilha em teu coração. Então, a realidade é que Deus é soberano. E a soberania dele não está simplesmente a serviço dos seus filhos. Mas a soberania dele está principalmente a serviço da vontade dele, de acordo com os planos dele, para a glória dele. E enquanto não assentarmos isso em nosso coração, teremos uma relação mercantil com o Senhor, em que eu faço isso e aquilo, e portanto espero ou considero que sou digno disso, daquilo e daquilo outro. Teremos uma relação circunstancial com Deus, em que a situação é favorável, então Deus é bom. A situação é desfavorável, como assim, Senhor? Faça-me um favor, Jesus. Vai lá, pensa bem, que esse teu plano aí é roubada. Esse plano não vai dar certo. Glória a Deus, que o Espírito do Senhor fala conosco sempre. A alegria no Senhor, ela mais do que um sentimento, mais do que uma emoção, é uma qualidade. É fruto de um processo de maturação. E essa alegria vem pela fé. Fé que é orientada no amor ao Senhor. A fé, ela não serve apenas para me fazer herdar a terra, herdar os bens da terra. A fé, ela é principalmente, ela tem seu valor, seu sentido de existência, quando me permite, no meio da tempestade, dizer: o Senhor é bom. E a Ele eu louvo e agradeço. Portanto, é a fé dirigida no Senhor, na vontade do Senhor, a fé que se alegra com o Senhor e não com as obras do Senhor, que gera em nós um coração alegre. A fé que vai além do céu. A fé que entende que o chamado que recebi do Senhor não é um chamado apenas que se resume a esse mundo. Pois a fé, ela tanto é subjetiva como objetiva. Isso é, a fé, ela tanto é esse dom, essa habilidade, essa capacidade que me permite crer que o diagnóstico de câncer vai ser mudado no nome de Jesus. Até mesmo ainda que venha o resultado dizendo que a pessoa foi a óbito às X horas do dia. Se o Senhor quiser,
Ele vai trazer essa pessoa à vida. Mas a fé também é objetiva, no aspecto de que ela se baseia numa história, num conteúdo. A fé tem conteúdo. E aquilo que conheço de Deus fortalece essa fé que me faz crer. Mas há dias, há momentos que nem aquilo que sinto, nem aquilo que creio, nem aquilo que sei, aquilo que conheço, é suficiente para me manter alegre a despeito das lutas e das dificuldades. Portanto, a fé, ela tende a alcançar a excelência que está quando nós colocamos ela no Senhor. Que a nossa alegria seja o Senhor e não as bênçãos que recebemos do Senhor. Que a nossa motivação para continuarmos a vir à casa do Senhor seja o Senhor e não aquilo que Ele pode fazer por mim aqui em sua casa. Que aquilo que vai me fazer fugir, resistir às paixões da carne, não seja apenas a promessa do galardão na eternidade, ou de pisar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, mas seja principalmente a promessa de que um dia eu vou vê-lo tal como Ele é. Eu vou contemplá-lo, não como agora, com minhas limitações, com minhas falhas, com minhas suposições, com os meus conceitos e preconceitos, mas vou vê-lo como Ele é. E o Senhor é tudo o que precisamos. Por isso, igreja do Senhor, a alegria no Senhor é, em última instância, o dínamo, a energia, a força que deve impulsionar-nos a permanecermos na fé. É a alegria no Senhor. E em Neemias está escrito: a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a alegria do Senhor vem quando eu faço a vontade do Senhor. E quando eu faço a vontade do Senhor, eu experimento o favor dEle, não apenas aqui no presente, mas na eternidade, para todo sempre. Amém, igreja? Inclina a tua cabeça, por favor, eu quero orar por cada um de nós aqui. Deus santo, Deus poderoso, amado da nossa alma, amado da nossa vida, o Senhor Jesus nos ensina que temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Pai, mas nós confessamos que nem sempre assim o fazemos. Confessamos as nossas fragilidades, os nossos desvios. Confessamos até mesmo que por não compreendermos, por não alcançarmos a dimensão da Tua vontade, da Tua justiça e dos propósitos dessa vontade, Senhor, nos abalamos, questionamos a idoneidade do Senhor. Mas nessa noite, no nome de Jesus, ó Deus, ouça a nossa oração. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a alinharmos os passos com a verdade a que nos chamas. E a verdade final é que o Senhor é Deus e fora de ti não há outro. A verdade final é que toda a glória é para ti. Ainda que o mundo se abale, os mares se transtornem, as montanhas se lancem ao mar, a morte venha e leve nossos entes queridos, ainda assim, que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja o nosso contentamento, que no Senhor encontremos forças para dizer: o Senhor é bom e para sempre dura a sua benignidade. Essa é a minha oração, Senhor, por mim e por meus irmãos, no poderoso nome de Jesus o Cristo. Amém. Graças a Deus.